tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos para a nossa última aula sobre reações químicas e vamos conhecer a reação de simples troca ou substituição ou também deslocamento e a reação de dupla troca ou permutação. Então, uma reação de simples troca é aquela que ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta. Por exemplo, a reação entre o zinco e o ácido clorídrico. O zinco é uma substância simples. Ele reage com o ácido clorídrico, HCl, que é uma substância composta. O zinco, sendo mais reativo do que o hidrogênio do ácido clorídrico, vai fazer com que esse hidrogênio seja substituído ou deslocado dessa substância e o zinco vai entrar no lugar dele, tá? Então, o zinco vai reagir com o cloro, formando o cloreto de zinco e gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio vai ser uma outra substância simples formada dessa reação e o cloreto de zinco uma outra substância composta diferente, tá? Lembrando, né, que tudo o que vem antes da flechinha, né, tudo que está antes da flechinha são os reagentes e tudo o que está depois da flechinha são os produtos, ok? Geralmente, as reações de simples troca são representadas pelas seguintes equações químicas. Você tem uma substância A, que é uma substância simples, e uma substância BC, que representa uma substância composta, reagindo, formando uma nova substância composta, AB, mais uma substância simples diferente, C, tá? Então, lembrando que o A ele é mais reativo do que o C, ele desloca esse C, né, da substância e reage com o B. Ou então, você pode ter também o A, uma substância simples, reagindo com uma substância composta BC também, e esse A, sendo mais reativo do que o B, desloca ele, né, e toma o seu lugar ali, ok? Formando uma nova substância composta AC e uma nova substância simples, só o B, ok? Outros dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês é o cloro, o gás cloro, reagindo com o iodeto de potássio, né? O Ki. O cloro sendo mais reativo do que o iodo, ele vai deslocar esse iodo e vai tomar o lugar dele, vai substituí-lo, né? Então, formando aqui o cloreto de potássio e o iodo, a substância simples, ok? E aqui com o ferro acontece a mesma coisa, né? O ferro reagindo com o ácido clorídrico também. O ferro sendo mais reativo do que o hidrogênio do ácido clorídrico, ele desloca esse hidrogênio, né, e toma o lugar dele, formando o cloreto de sódio, uma nova substância composta, e o gás hidrogênio, uma nova substância simples. Já na reação de dupla troca, ocorre quando uma substância composta reage com outra substância composta. Então, você tem duas substâncias compostas reagindo e o produto dessa reação vão ser duas novas substâncias compostas diferentes. Tá? Por exemplo, aqui nós temos o HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com o hidróxido de sódio, né? Então, você tem aqui o hidrogênio do HCl reagindo com o OH, que nós chamamos de hidroxila do hidróxido de sódio, reagindo, né, e formando uma molécula de água.
E nós temos aqui o cloro do ácido clorídrico reagindo com o sódio do hidróxido de sódio, formando um sal chamado cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, tá? Então, você tem aqui duas substâncias compostas nos reagentes, e da reação dessas duas, eles trocaram, né, os seus íons ali, né? O que era cátion reagiu com o ânion da outra substância, o que era ânion da primeira substância reagiu com o cátion da segunda substância, formando duas novas substâncias compostas. Então, geralmente, para esse tipo de reação de dupla troca, nós temos a equação química AB mais CD. Então, AB é uma substância composta, CD é uma outra substância composta dos reagentes, e eles reagem entre si, trocam, né, os seus cátions e ânions aí, e formam duas novas substâncias, AD mais CB, ok? Então, como nós vimos, né, sempre na molécula, o que vem primeiro são os cátions e o que vem depois são os ânions. Aqui ocorre uma troca, né? O cátion da primeira substância composta vai reagir com o ânion da segunda substância composta, e o cátion da segunda substância composta vai reagir com o ânion da primeira substância, né, composta. Então, outro exemplo que nós temos aqui é o cloreto de bário reagindo com o sulfato de sódio. Nós temos aqui, então, o cátion bário reagindo com o ânion sulfato. E nós temos aqui o íon cloro reagindo com o cátion sódio, então formando duas novas substâncias, o sulfato de bário e o cloreto de sódio, ok? E no segundo exemplo, nós temos o nitrato de chumbo reagindo com o iodeto de potássio, formando o nitrato de potássio mais o iodeto de chumbo, tá? Então, aqui o chumbo, ele reage com o iodo da segunda substância, e o nitrato, ele reage com o potássio da segunda substância composta também, ok? E nessa reação aqui, ocorre um precipitado amarelo, né? As duas substâncias são incolores, mas quando entram em contato, acaba esse iodeto de chumbo aqui, ele se transforma, ele é um sólido, né? Então, ele acaba se precipitando aqui nessa coloração amarelada, ok? Bom, então essas foram as reações químicas, nossa última aula sobre reação química. Espero que você tenha gostado, e nós nos vemos então na nossa próxima aula, ok? Até mais!